2 Samuel, capítulo 22, versículo 30. Nós não vamos sair desse capítulo não, porque aquilo que o Senhor falou comigo, se o Senhor assim permitir, irei passar para a igreja. Amém? Diz a palavra do Senhor: porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto um muro. Você crê nessa palavra? Então declare você mesmo diante das suas lutas, diante dos seus problemas, das suas dificuldades. Sabe por quê? Que nós, com nosso Deus, nós podemos saltar muito mais. Então, Jardel aqui logo começou a falar da pregação, que estava havendo uma batalha. E eu sei que até para nós chegarmos aqui existe uma batalha. Para quem vai se arrumar com os filhos para vir à casa do Senhor. Eu mesmo deixei minha esposa lá com dó fazer com 18, mas eu estava na escala. E Deus conhece meu coração. E muitas vezes nós passamos por isso, por lutas com os nossos filhos. Quem é casado com os cônjuges, quem tem às vezes irmãos com problema de álcool, ou tio, em outras áreas como nos nossos trabalhos, nós passamos por lutas. Mas nós servimos a um Deus que pode todas as coisas, que pode mudar. Mas o que é preciso que eu faça? O que é preciso que você faça? Diante de todas as lutas, diante daquilo que nós passamos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, às vezes na nossa área financeira, qual tem sido a nossa posição? O rei Davi, diante aqui de grandes guerras, a começar na casa do pai, quando ele ali foi ungido, e muitas vezes ali só falta, todo mundo foi ungido, e Samuel perguntou: tem mais nenhum? E Jessé disse: tem apenas um mais. E não é diferente de nós hoje. Muitas vezes passamos essas lutas. E quando ele foi visitar os irmãos ali, quando Golias veio confrontar o povo de Israel, e muitas vezes nós somos confrontados com aquela seguinte pergunta: cadê o teu Deus? Diante daquilo que você tem passado, cadê o teu Deus? E o rei Davi ali corajosamente matou aquele gigante. Mas por quê? Porque Davi confiava em Deus em todo o tempo. Não importava o tempo, não importava a situação. Como ali ele declarou que quando o leão e o urso vinham ali, Deus dava força a ele para vencer. E quando chega o urso ou o leão diante de você, quem te dá força a você? É o seu companheiro? É seu amigo? Que muitas vezes diante daquela situação corre, vai embora. Diante daquela parte, muitas vezes você precisando de dinheiro, e muitas vezes eu não tenho. Então depende de mim e você, que temos que fazer como Davi. E o que o Senhor quer falar conosco hoje é: a confiança em Deus tem que ser em todo o tempo.
Não importa o momento que estamos vivenciando, não importa o momento que estamos passando, se a tempestade se levantou, o Senhor vai entrar no barco e vai haver grande bonança. Não importa se muitas vezes estão passando por situações em que um ente querido está enfermo, o Senhor vai chegar com socorro. Se está faltando alimento, o Senhor vai prover, porque Ele é o nosso pastor. Nós temos que confiar em Deus em todo o tempo. Esse é o nosso dever, que servimos esse Deus. Não só no momento que está tudo bem, mas principalmente quando tudo está dando contrário daquilo que muitas vezes nós queríamos que acontecesse e ainda não chegou. Então nós temos que ter fé. Nós temos que acreditar que no tempo certo, na hora certa, o Senhor vai fazer. E o rei Davi, quando ele fala no versículo 30 aqui, como Deus falou comigo: porque contigo passo pelo meio de um esquadrão. Se o Senhor for do seu lado, Ele vai guerrear por você. Ele vai destruir as muralhas. Ele vai destruir as dúvidas que muitas vezes surgem em nossos corações. Mas você tem confiado nesse momento que você tem vivenciado? Ou só quando está tudo bem você tem confiado no Senhor? Davi declarava: porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto um muro. O Senhor vai saltar com você. O Senhor vai fazer como Ele fez com Davi, que Davi tinha essa confiança. E nós precisamos ter. E o primeiro ponto aqui, o Senhor quer falar conosco: porque em Deus há salvação em todo o tempo. Talvez você diz para si mesmo: como é que eu vou conseguir? Como é que eu vou conseguir isso? Porque eu não tenho nada. E o rei Davi, ele declarava, ele acreditava que diante daquelas pessoas que muitas vezes vinham contra ele, ele não deixava de confiar em Deus em todo o tempo. Porque o Senhor, Deus, há salvação em todo o tempo. Qual a salvação que você está precisando? O que é que você tem precisado? Nele há salvação. Nele há o escape. Nele há um socorro. Nele há uma provisão. Nele há uma cura. Ele tem tudo para a sua vida. Confie. Capítulo 22, versículo 1 ao versículo 4. E falou Davi ao Senhor as palavras deste canto. No dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, disse, pois, o Senhor é meu rochedo. Olha a confiança de Davi, meu amado. Olha a confiança de Davi, minha amada. Diante de tudo aquilo que ele tinha
Deus tinha feito na vida de Davi. Você tem louvado ao Senhor, você tem agradecido ao Senhor pelo que Ele é, pelo que já tem feito na sua vida, dos livramentos, como diz aqui a palavra de todos os seus inimigos das mãos de Saul. Qual tem sido o seu inimigo? O seu eu posso, eu vou fazer, quando muitas vezes não tem condições de fazer. Eu vou para tal lugar. Precisamos fazer como Davi fez. No versículo 2, a palavra do Senhor fala: disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador. Muitas vezes nós precisamos de libertação para em determinada área agir como o Senhor quer e não como nós queremos. Por isso Davi tinha essa confiança, e nós precisamos ter, meu amado, minha amada também. Nós precisamos ter essa confiança no Senhor em todo o tempo. Nós estamos vivendo há pouco tempo, ainda está aí restando o corona. E agora chegou os 3, né? São 3, né, Mona? Dengue, Ana Marta que é. E aí, você tem confiado no Senhor? Que o Senhor vai te guardar, vai te livrar? Não é fácil. Como a Ana Marta estava ali na frente em relação dos trabalhos, da saúde, desse corona. Quantas pessoas que não pegaram? Mas nós precisamos confiar no Senhor em todo o tempo, em todo momento, mesmo quando não estamos sem dinheiro, mesmo quando tudo está faltando alguma coisa, quando tudo está dizendo não, nós precisamos confiar. E Davi declarava, quando esse canto que ele disse em ação de graça, disse, pois o Senhor é o meu Deus, meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei. É fácil falar quando está tudo bem, mas quando está tudo dando o contrário, mas Davi sabia o Deus que ele servia, por isso ele declarava isso. E nós servimos o mesmo Deus que Davi servia. Não desanime, confie que tudo vai passar. Confie que Ele está no comando de todas as coisas. Confie que Ele vai te guiar no melhor caminho. Confie, porque se Ele disse não, é não. Não teme. Agora se Ele disse sim, vá adiante. Se Ele falar, aquieta, se acalme. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação. Davi sabia quando o inimigo jogava suas setas, ele levantava o escudo. Mas muitas vezes vem a seta do inimigo e nós agarramos e deixamos de confiar no Deus de Davi, no nosso Deus. Deus não pode. Pode sim, porque a Bíblia fala que Ele é o Deus do impossível. É Ele que muda o tempo e as estações. Então Davi declarava que além do escudo, Ele era a força da salvação dele, que quando ele estivesse fraco,
Era Deus que ia dar força a ele para vencer as batalhas, para vencer o dia a dia, os aumentos dos preços e tudo que nós estamos vivendo hoje. Por isso Davi confiava em Deus em todo o tempo. E nós precisamos confiar. Nós temos que mudar. Nós temos que abrir nossos olhos, meus amados. Porque em Deus há salvação em todo o tempo. Versículo 4. O Senhor continua no versículo 3. O meu alto refúgio e o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó meu Salvador, da violência me salvas. O Senhor digno de louvor invocarei, e de meus inimigos ficarei livre. Você tem clamado ao Senhor: Senhor, me livra disso, de eu pecar contra ti. E quantas coisas nós precisamos invocar no Senhor para que nos livre de nossos inimigos que muitas vezes nos rodeiam. Eu não vou para a igreja hoje não. Não vou para o encontro dos casais não, que é a mesma coisa. Eu não vou para o culto não, que hoje é a mesma coisa. Vai ser Gigi, vai pregar, o diácono Cláudio, vai ser Regivaldo, outra pessoa, vai ser a mesma coisa. Não é. E nós precisamos: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua direção. Versículo do 22, versículo 7. Pula lá para o versículo 7. Estando em angústia, invocarei ao Senhor, e a meu Deus clamei, do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Quando você está com um problema, você tem clamado a Ele, e está dizendo aqui, uma certeza que vai te ouvir. Mas se você não clamar, como é que Ele vai te ouvir? Senhor, o Senhor conhece. O Senhor não vê o que é que eu estou passando, não, Senhor? O Senhor não vai dar uma solução, não? Precisamos clamar. Precisamos confiar no Senhor em todo tempo, assim como Davi confiava. Quantas batalhas Davi passou? Mas Davi confiava no Senhor. Você tem confiado no Senhor? Ou a confiança já foi embora? Ou a confiança no Senhor já desapareceu? Porque não chegou, não aconteceu aquilo que eu queria. A palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé. E versículo 17. Desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu poderoso inimigo e daqueles que tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Versículo 19. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu amparo. Quando nós confiamos no Senhor, meu amado, minha amada, diante de tudo aquilo que muitas vezes nós passamos, da calamidade, tudo dando errado, Senhor, confio no Senhor. O Senhor é meu amparo, meu ajudador, o Senhor é meu socorro. Não tem a quem recorrer, Senhor, senão a Ti. Então muitas vezes o inimigo tem jogado seta. Não tem mais jeito, não tem mais solução. Não vá mais atrás de ninguém, que não vai dar certo. Davi confiava no Senhor. E nós precisamos em todo o tempo confiar no Senhor. Por que o Senhor mandou Elias lá numa viúva, hein?
Por que que o Senhor fez com que muitas vezes o povo de Deus passasse tanto no Mar Vermelho como no Jordão, na terra seca? Será que é diferente de hoje? Quando vinha ali muita gente contra o povo de Deus, e o Senhor dizia: ei, não temas, eu sou contigo. Não importa o tamanho do gigante, Deus é contigo. Ele vai batalhar por você. E o rei Davi, ele falava mais, versículo 20: e tirou-me para um lugar espaçoso e livrou-me, porque tinha prazer em mim. Você sabe por que você está hoje aqui ouvindo essa palavra? Porque o Senhor tem prazer em você, porque o Senhor te ama, e Ele quer que você confie nele, não só nos momentos bons, mas em todo o tempo. Se Ele te ama, Ele vai te segurar na tua mão, Ele vai te ajudar, Ele vai te socorrer, Ele vai ser seu guia, Ele vai te iluminar nesse momento mais difícil, e Ele vai chegar com a provisão. Ele vai chegar, meu amado, minha amada, porque Ele é o socorro bem presente. Ele é o Deus poderoso, que diz: não há folha cai sobre a face da terra se Ele não permitir. Ele quer te aprimorar, e que você confie mais no Senhor, não só porque você tem passado essa luta, mas em todo o tempo. Sabe por quê? Porque o Senhor é a nossa lâmpada e ilumina as minhas trevas. Quando muitas vezes está tudo escuro, sem saída, o Senhor vem com uma palavra e diz: olha, é dessa forma. Mas nós precisamos confiar no Senhor. Como? Busque, peça a direção a Ele, vá no seu quarto, procure nossos líderes. Quando for fazer alguma coisa na sua vida, busque, não tenha medo. Se você receber uma resposta, não faça. Não faça. Mas se Ele disser: espere, espere. Então nós precisamos confiar que Ele é nossa lâmpada e ilumina as nossas trevas. Versículo 29 ao 33. Porque Tu, Senhor, és a minha lâmpada, e o Senhor ilumina as minhas trevas. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto um muro. Está aí. Quando Ele está nos iluminando, era para que nós possamos sair lá do outro lado. É para que cada vez mais que nós confiamos no Senhor, a gente possamos vencer mesmo essas batalhas. Porque se nós andarmos no escuro, se nós não formos iluminados pelo Senhor, como a palavra do Senhor fala aqui, se Ele não for a nossa lâmpada, misericórdia de nós. Se Ele não estiver na nossa frente, em tudo o que nós vamos fazer, misericórdia de nós. Nós podemos cair num buraco. Senhor, o Senhor não me livrou, porque muitas vezes colocamos a nossa confiança em nós, no nosso talento, no nosso, muitas vezes,
financeiro. Senhor, me ilumina aqui, Senhor. Davi tinha essa certeza, por isso ele fez esse canto. E Davi confiava no Senhor em todo o tempo. E quantas coisas Davi passou. E no versículo 21 diz que o caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada, e é escudo de todos que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Você quer que Deus faça isso com você? Então confie nele. Entrega, confie, e você vai ver a bênção. Porque a palavra de Deus fala que a vontade dele é perfeita. Ele não quer que nós sentimos dores. Não. Ele quer que nós confiamos nele como Davi confiou. E terceiro, porque a tua benignidade tem sido conosco e com a nossa descendência. Davi sabia que muitas coisas era a benignidade do Senhor, a bondade do Senhor. Quantos de nós poderíamos às vezes até já ter partido, e muitas vezes diante das situações perdemos a confiança, às vezes até pensamos em desistir, fugir. Mas a benignidade do Senhor é com cada um de nós, e a descendência também. Versículo 47 ao 51. E eu queria convidar o pessoal do louvor. Versículo 47 de 2 Samuel 22. Vive o Senhor, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação, o Deus que me dá inteira vingança e sujeita os povos debaixo de mim, e o que me tira dentre os meus inimigos, e tu me exalta sobre os que contra mim se levantam. Do homem violento me livra. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre os gentios, e entoarei louvores ao teu nome. Ele é a torre das salvações do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com sua descendência para sempre. Eu fico imaginando quando Davi aqui venceu essa batalha e outras, e quando ele diz, como fala no versículo 30, porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus eu salto um muro. Qual o muro que você precisa saltar? Talvez seja grande demais, não importa. Se Deus estiver do seu lado, você vai saltar com Ele. Ele vai te ajudar, Ele vai te sustentar, Ele vai estar contigo, porque a palavra do Senhor nos diz lá no livro de Mateus que Ele vai estar conosco todos os dias da nossa vida. Então nós precisamos confiar, ter essa confiança em Deus.